Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. A partir de agora nossas aulas serão gravadas para que eu possa dar continuidade da matéria. Então eu peço que nesse momento vocês peguem o livro para que a gente possa seguir e fazer a correção daquelas atividades que eu passei via grupo de WhatsApp. Espero que vocês aproveitem e que a gente possa se encontrar em breve. Vamos lá, pega o livro de vocês. Página 28, vou corrigir o exercício 1, 2 e 3. Eu filtrei, pessoal, a quantidade de exercícios, porque senão eu ia gravar um vídeo de não sei quantas horas só fazendo correção. Então eu gravei para vocês as correções mais importantes para que a gente depois possa aproveitar isso no retorno das aulas presenciais. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão. Por que é importante estudar história? Justifique. Eu comentei diversas vezes com vocês a importância de estudar história é que a gente pode conhecer o passado de um povo. Através desse passado, a gente pode melhorar as coisas que a gente vive no presente e preparar um futuro melhor para os outros que possam chegar, certo? Então, essa é a importância de se estudar história. Segunda questão. Explique o que é o tempo cronológico e o tempo histórico e qual a diferença entre esses conceitos. Em sala eu expliquei para vocês que o tempo cronológico vem de relógio. Então, cronológico é tudo que tem a ver com relógio, com calendário, com data, com mês, tudo isso que mede tempo. E o tempo histórico, como a gente viu, a história acontece no tempo e no espaço. Então, são acontecimentos de uma sociedade em um determinado tempo. E aí tá lá, justifique esses conceitos. Então vocês vão colocar aí. O tempo cronológico é do relógio, do calendário, e o histórico é como essa sociedade se comportou nesse período. Então o tempo histórico e o cronológico, eles se fundem, enquanto um serve para medidas, o outro serve para representar, né, como a sociedade vivia naquele período. Questão 3. Não existem verdades absolutas na história. Explique essa frase. Na sala também eu comentei com vocês que não é porque determinada coisa foi descoberta na história que ela é uma verdade absoluta. Ela é ampla, ela está aberta a novas descobertas. Então, tudo isso foi possibilitado ao desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Lembra que eu comentei na sala com vocês que teve a exumação do corpo de Dom Pedro, Dona Leopoldina? Então, eles fizeram essa exumação para saber o que realmente aconteceu naquele período. Que existia uma lenda que eu falei para vocês, que ela tinha caído da escada e que ela tinha morrido em decorrência dessa queda, que ela tinha ossos quebrados. Então, não foi bem isso. Eles fizeram estudos, né? Os historiadores pegaram esse momento da história para estudar e viram que ela não tinha nenhum osso fraturado. Então, por isso que as hipóteses históricas ou descobertas da história, elas não têm uma verdade absoluta. Ela é necessária sempre estar estudando. O historiador está em constante pesquisa porque a verdade nunca é absoluta. Sempre pode existir alguém que possa falar, não, tal documento foi encontrado e aquilo que você havia falado anteriormente não tem mais validade. Então, por isso que não existe verdade absoluta. Agora, vamos comigo lá na página 29. Nós vamos ver a charge aí, ó. A charge a seguir foi produzida por um cartunista brasileiro, o Angeli, em 2005. Essa época, houve uma grande polêmica relacionada à demarcação de terras indígenas no Brasil. Nessa polêmica, havia dois grupos principais defendendo as posições opostas. Um grupo afirmava que os indígenas eram os primeiros habitantes do Brasil, tinham direitos sobre a terra e viviam e que precisavam de grandes reservas para conseguirem manter o seu modo de vida tradicional. O outro grupo argumentava que as reservas indígenas atrasariam o desenvolvimento do país, pois elas prejudicariam os grandes fazendeiros, dificultando a expansão de seus latifúndios, além de ferir os interesses econômicos dos madeireiros e das empresas mineradoras. Observa aí a charge.
E o texto vai perguntar: descreva as duas cenas. Qual é o personagem representado? Quais são as semelhanças e quais são aí as diferenças entre cada um deles? Então, o que a gente pode ver, né? A gente consegue enxergar aqui um personagem indígena brasileiro e eles são os mesmos personagens. Eles estão na busca de alimentos para sua sobrevivência. O primeiro está buscando aí o seu alimento no rio e o segundo está num lixão urbano procurando aí a sua sobrevivência, o seu alimento. Na primeira cena, o indígena aparece forte, integrado ao meio natural, enquanto o outro aparece frágil, miserável, em busca de restos de comida. Então, é a mesma imagem, é o mesmo indígena, só que aquele que está na reserva natural, ele apresenta-se mais saudável, enquanto aquele que está na cidade busca no lixão aí uma forma de sobreviver. Em sua opinião, o autor defende qual posição na discussão dos direitos indígenas sobre as terras onde vivem? Justifique sua resposta. Então, ele retratou as condições dos povos indígenas, mostrando que pioram muito depois do contato com a civilização. Então, a gente pode ver que o Angeli, ele busca defender que os índios tenham sim o seu espaço, em que as reservas naturais não vão atrasar em nada o desenvolvimento das cidades. Então fica evidente aí a postura do Angeli, né, que foi o criador da charge. Então ele busca aí que as pessoas vejam isso de uma forma natural, não de uma forma estereotipada, né? O que é o estereótipo? É eu colocar uma imagem do que eu tenho em mente do que seja. Igual, eu falo de Amazônia. Então, quando você fala de Amazônia, o que você imagina? Você imagina que lá é cheio de mato, que tem um monte de índio e que é todo mundo selvagem. Mas não, a gente sabe que no Amazonas é uma cidade normal como todas as outras. Assim como eu comentei com vocês aquela vez na sala, de um episódio dos Simpsons, que eles mostram a cidade do Rio de Janeiro. Eles mostram a cidade do Rio de Janeiro cheio de arara, de macaco andando livremente aí pela cidade, e só mostra favela, situação bem precária. Então os filmes americanos normalmente retratam o Brasil como isso. No filme Rio também mostra uma parte que o Brasil é carnaval, que o Brasil é favela. Então é uma visão estereotipada, é uma visão que aquelas pessoas têm de outros lugares. Igual a gente quando fala em Itália, a gente imagina que talvez eles só comam pizza. Fala Estados Unidos, imagina que eles só comam hambúrgueres. Então, essa que a gente chama de visão estereotipada, é a nossa visão sobre o outro. Então, o cartunista quis mostrar isso, uma versão estereotipada, que a gente acha que o índio vai estar lá daquele jeito, com o cocara andando no meio do lixão procurando as coisas para sobreviver. Agora nós vamos para a página 46, nós vamos responder o exercício 1, 2, 3, 8 e 9, certo? Então vamos lá. O que é o iluminismo? Eu comentei com vocês em sala um dos últimos assuntos aí sobre o iluminismo. Anteriormente, se considerava a Idade Média como Idade das Trevas, devido ao domínio da igreja, devido a ela somente conhecer sobre as coisas, pessoas que faziam parte da igreja saberem ler e escrever, enquanto o restante não sabia. Então o iluminismo foi a luz, literalmente aí a chegada do conhecimento para aqueles que não podiam. Então existiram vários filósofos que foram a favor de que o conhecimento chegasse aí às outras pessoas. Então foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Os pensadores iluministas pretendiam tornar a sociedade europeia mais racional e questionavam a base do antigo regime. O que era o antigo regime? Era aquele pessoal da alta sociedade. Então, igreja, reis, burgueses, eles eram chamados do antigo regime.
Depois a gente vai estudar mais pra frente aí o papel do antigo regime que favoreceu a Revolução Francesa, mas isso aí é mais pra frente, tá? Segundo, como as ideias científicas do século XVII influenciaram os pensadores do Iluminismo? Eles estimularam o desenvolvimento do pensamento crítico, aprofundaram coisas, né, de avanços da ciência, aplicaram métodos sobre as suas análises da sociedade, criticavam aí instituições políticas e econômicas. Então fez com que as pessoas todas tivessem acesso e conhecimento do que estava se passando, porque até então era tudo muito obscuro, não eram todos que conheciam. Explique a importância da enciclopédia para o movimento iluminista. Enciclopédia é um livro onde tem tudo. Então, eu quero saber o que é uma geladeira. Antigamente não existia internet. Tá? O que eu falo antigamente para vocês aí é coisa de, 20 anos. Eu mesmo fiz diversas pesquisas na escola através de enciclopédia. Então, a enciclopédia é um livrão, ele é separado por volumes, né? Então, vai de A até G. Então, eles pegam coisas, eu quero saber o que é uma arara. Então, eu vou lá na letra A, no volume A, e procuro arara. Ave nativa do Brasil, tem as características, né? Assim, em tal região do Brasil que se encontra. Eu quero saber o que é uma geladeira. Geladeira é um produto utilizado para conservar os alimentos. Então, a enciclopédia é como se ela fosse um grande Google que a gente tem hoje, só que em forma de livro. São vários volumes de A a Z, então a gente percebe que isso é uma coisa muito antiga, a necessidade da pesquisa para saber o que é. Então, a enciclopédia é isso aí. A enciclopédia foi importante porque auxiliou a difundir as ideias iluministas. Chegou às livrarias entre 1751 e 1772. A população francesa passou a ter acesso aos conteúdos a partir de 1780. Gente, nós estamos em 2020. Então, bem pouco tempo antes ali de existir a internet, de todas as pessoas terem acesso, ou até mesmo bem antes de existir o Google aí, que foi fundado em 2005, as pessoas já tinham acesso à enciclopédia. Se vocês perguntarem aí para algum pai, irmão ou parente de vocês, eu tenho certeza que muitos foram aí nas bibliotecas fazer pesquisa em enciclopédia. Enciclopédia era um livro muito caro, não eram todas as famílias que tinham acesso, era uma família de mais dinheiro. Então, normalmente essas enciclopédias tinham na escola, em bibliotecas populares, em bibliotecas públicas. Não eram todas as pessoas que tinham condições de ter a sua enciclopédia. Hoje todo mundo tem, né? Tem o Google lá, faz uma pergunta. O Google, se a gente for comparar aí, ele é uma grande enciclopédia. Quais são as críticas que alguns filósofos iluministas faziam à igreja? Eles criticavam o quê? A superstição, o fanatismo e a intolerância religiosa. Criticavam a falta de liberdade, de pensamento e de opinião, visto que muito tempo o dogma religioso foi o principal conjunto de princípios autorizados pela igreja. Então a igreja dominava todo o conhecimento. Então dificilmente alguma coisa saía do controle da igreja, porque ela determinava aí todo esse conhecimento. Falei para vocês que as mulheres antigamente, por conhecerem algum tipo de planta medicinal, alguma coisa, ela era acusada de bruxaria, né? Então falava que aquela mulher estava fazendo bruxaria e que tinha que procurar a cura na igreja. Então, por esse motivo que os filósofos iluministas criticavam tanto aí a presença da igreja. Exercício 8. Quais eram as principais ideias de governo e de um Estado segundo o filósofo John Locke? John Locke era a favor de um governo constitucional, em que a autoridade do Estado respeitasse as leis. Caso um governante não assegurasse os direitos naturais, seria legítimo do povo retirá-lo do poder. Então, ele apoiava assim, que o governante poderia manter o seu governo, poderia fazer o que precisasse,
Mas se caso desagradasse o povo descobrisse alguma coisa que ele estivesse traindo aquela nação, o povo poderia se rebelar assim e colocar outra pessoa no lugar. Então Locke foi um grande pensador iluminista do período. Eu comentei com vocês que a partir do iluminismo observou-se a necessidade de divisão dos poderes, porque até então era tudo concentrado num poder absolutista, em que o rei era o conhecedor de tudo, era só nele, era centrado nele. A partir do iluminismo e dos filósofos iluministas, já passou-se a divisão do poder. Eu comentei com vocês do executivo, do legislativo e do judiciário. O legislativo faz as leis. No nosso caso, é a Câmara Municipal, que são os vereadores, que eles fazem as leis. O executivo é o prefeito, é aquele que vai pôr em prática as leis. E o judiciário é aquele que vai fiscalizar, que vai ficar em cima de tudo aí o que os outros dois estão fazendo. Está vendo desvio de dinheiro, está vendo corrupção. Então é a partir do iluminismo que houve a necessidade da divisão aí, ou a ideia, né, aí da divisão em três poderes. E a gente sabe que os três poderes existem em todas as esferas, né? Existe no municipal, existe no estadual e existe também no federal, que é no caso o presidente. Próxima pergunta. Agora nós vamos para a questão 9. O que é o despotismo esclarecido? Então foi uma forma de governo adotada por alguns monarcas europeus durante o século XVIII. Essa forma de governo se caracterizava pela mistura de práticas absolutistas e ideias iluministas. Então, o que aconteceu? Os reis começaram a perceber que o povo estava tendo uma outra visão. Então, a gente precisa cercar esse povo de tudo para que a gente consiga ficar no poder. Então, qual que é a ideia? Vamos misturar o absolutismo, que é o rei no centro, com as ideias iluministas. Vai dar tudo certo. A gente vai continuar no poder e continuar agradando o povo do mesmo jeito. E aí eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Certo? Então aqui eu encerro, fica a nossa atividade corrigida. Como falei para vocês, não vou corrigir nesse vídeo tudo aquilo que a gente fez durante o outro período, porque senão eu ficaria aqui todos os vídeos dessa aula e das próximas só fazendo correção. E é necessário que a gente continue a matéria para que a gente dê andamento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero também que vocês participem agora aí nesse momento que a aula acabar, discutir, que vocês coloquem as respostas, tá bom? Agradeço mais uma vez o empenho de vocês. Até a próxima aula.